E estamos nós aqui de volta, Sim. e eu sou um réu, confesso. É. Eu tenho assistido muito nosso podcast de tarde lá em casa, e eu vejo que eu falo demais. Às vezes, eu vi, meu Deus do céu, a Renata está dando uma de De planta. planta. Hoje, gente, eu vou ser obrigado a ser uma planta. Não, amor. Uma não, planta, não. porque o nosso convidado é todo dela. É todo nosso, gente. Não, hoje você. Eu vou te ouvir. Vou dar os palpites. Que bom. Apresente. A gente está muito feliz de receber esse convidado, que assim, a gente esperou para poder recebê-lo e assim, é uma satisfação enorme, porque eu vou ler um pouquinho do currículo dele. É um médico, tá? Depois eu vou falar o nome no fim. Cardiologista, nutrólogo, autor de 41 livros, me corrija se eu estiver errada. 13 são best-seller, 13 não, 15. 26 traduzidos, né, em outras línguas. Aqui o currículo dele está em inglês, tá, gente? Então eu estou tentando fazer aqui a tradução do currículo. Ainda bem que eu não estou lendo. Em 40 países, né, na área de medicina mesmo, em mais de 140 trabalhos científicos publicados nos jornais da América. Dr. Lair Ribeiro. Ele morou nos Estados Unidos durante dos 17 anos, ou aos 17 anos, é isso, doutor? Durante 17. Durante 17 anos. E trabalhou também em universidades americanas, como Harvard, Baylor, né? Baylor, E Jefferson, Thomas Jefferson. sim. Então, assim, eu estou até nervosa, porque eu sou seguidora do Dr. Lair desde sempre, desde que eu escolhi a nutrologia para minha vida médica. Acompanho tudo, tenho todos os CDs dele. Então, imagina como que eu não estou feliz dele estar aqui com a gente hoje. Então, Dr. Lair Ribeiro com a gente. Obrigado. Arruma um regador para mim, para regar a planta aqui. Eu também estou muito feliz de estar aqui. É um prazer estar aqui com vocês dois. Quando eu recebi o convite, geralmente eu não aceito convite para falar, eu só faço no meu canal. Mas quando chegou a dupla, eu falei, não tem jeito, estou aqui. É um prazer muito grande, muito grande. E não vai ser entrevista, vai ser um bate-papo, Que bom. vai ser um conteúdo maravilhoso, né, amor? E descontraído também, né? Tenho certeza que vai ser bem descontraído. E com humor, né? Porque o pai do humorismo brasileiro está aqui, né? Exatamente, Nada. Vai ser uma Eu lembro mistura de tudo. do Manuel Nóbrega. Manuel de Nóbrega. Manuel de Nóbrega. Ele começou tudo. Eu lembro você lá com ele. Começou tudo. Comecei a trabalhar com ele, eu tinha 15 anos de idade. Maravilha. Fomos até... Deixou um legado, hein? Deixou. Ele deixou um banco que não vai falir nunca. Que bom que você conseguiu seguir a trilha dele, né? E toda vez, viu, Laí, que eu entro em cena, eu digo, olha, o programa é seu, não é meu, não. Que bom. Porque a praça é dele, não é nossa. Espero que ele esteja nos acompanhando aqui. Doutor, falando em gerações, né, e tudo Sim. mais, pai, você veio de família de médicos ou você foi o pioneiro na sua família? Não, eu fui o pioneiro. Foi o pioneiro. Eu venho de família de pecuarista. Meu pai era um pecuarista. E é interessante porque eu tinha 8 anos de idade, eu estava dentro de um elevador no Rio de Janeiro e entrou uma pessoa e falou assim, eu sou um tuberculoso, eu acabei de sair do hospital. Aí eu perguntei para minha mãe, o que é tuberculoso? Ela falou, você não sabe o que é tuberculoso? Naquele momento decidi ser médico. Tinha 8 anos, eu me lembro direitinho, dentro de um elevador, ela me desafiou, eu pensei, eu vou saber a medicina inteira. Ai, que delícia! Foi dali que desencadeou tudo. E a sua formação é Brasil mesmo, né? Eu fiz o meu curso de médico na Universidade Federal de Juiz de Fora. Eu fiz pós-graduação na PUC, no Rio. Eu sou o primeiro mineiro a ser mestre e o terceiro brasileiro a ser mestre em cardiologia. Eu estava começando o mestrado, não existia em São Paulo ainda, todo mundo tinha que ir para o Rio de Janeiro, e eu fiz o meu mestrado e nós construímos um hospital em Teófilo Otoni. E lá, uma sexta-feira à noite, tocou o telefone, para mim, eu atendi, era um gerente de hotel, dizendo, nós temos aqui um hóspede com dor no peito. Dá para você ouvir? Eu falei, vou sair para um fim de semana longo, chama outro. Ele falou, já chamei 2, falaram a mesma coisa. Eu falei, estou indo.
Aí cheguei lá e encontrei um indivíduo que era um juiz aposentado polonês, falava inglês muito pouco, eu também na época falava muito pouco, e aí ele comprava pedras semipreciosas no Brasil, que Teófilo Otoni é a capital das pedras semipreciosas, e vendia em Nova York. E aí eu levei ele para o hospital, fiz um eletro, ele estava infartando, infarto agudo. E aí, quando nós estávamos no caminho para o hospital, ele perguntou assim para mim: você conhece meu filho? Falei: quem é seu filho? Ele falou: Peter Marocco. Falei: eu não conheço seu filho pessoalmente, mas eu conheço os trabalhos, conheço. Ele é de Harvard, eu sei disso e tal. Bom, conclusão: ele foi internado. 48 horas depois, o filho dele vem para Teófilo Otoni para ajudar a tomar conta do pai. Falava português, porque era casado com uma brasileira, aqui de Americana, e fica ali 15 dias, e na véspera dele ir embora, que o seu Marocco ia ter alta no dia seguinte, nós éramos 21 médicos no hospital, 3 proprietários, eu era um deles, e eu era o que coordenava o centro de estudos, e eu era o único cardiologista do grupo. E era meu dia de falar. Arritmias na fase aguda do infarto do miocárdio. Nossa. Aí eu vi o Peter sentado na cadeira, na primeira fileira. Eu pedi permissão aos meus colegas. Falei: o Peter está aqui, eu vou pedir permissão a vocês, eu vou falar no nível dele. Aí eu fiz uma apresentação de arritmias na fase aguda do infarto do miocárdio. Quando eu terminei, ele veio para mim e disse assim: você já tem o seu Revalida nos Estados Unidos, né? Que eu formei em 72, janeiro de 73, eu fui na embaixada e fiz o Revalida. Naquela época, não sei se ainda pode, não precisava ir nos Estados Unidos, eu fazia o Revalida aqui mesmo. Eu tinha passado, 3 brasileiros passaram naquele ano, eu era um deles. Você já tem o seu Revalida, não tem? Falei: tenho, é o SFMG, a gente chama em inglês. Aí, você quer ir para Harvard? Falei: não quero não. Eu tenho o meu hospital, eu tenho minha clientela, eu ganho bastante dinheiro, sou bem conhecido. Não, obrigado. Aí passam-se 6 meses, eu ligo para ele para a gente continuar conversando, ficamos amigos. Eu falei: e aquela oferta que você me fez? Ele falou: está de pé, você quer vir? Aí eu convenci os meus sócios que eu ia passar 1 ano nos Estados Unidos. Passei 17. Que barato, que barato. Exercendo a medicina lá como cardiologista. Eu fui trabalhar em Harvard, eu trabalhava no Peter Ben Brigman, medicina hospitalar. Eu nunca fui abrir consultório lá. Eu sempre trabalhei em hospital. Então eu fui trabalhar, o Peter Ben Brigman, hoje chama-se Brigham Women's Hospital, é o hospital de Harvard mais acadêmico. E eu cheguei lá, enfrentei os preconceitos todos, e etc. e tal. Eu tenho até uma história bonitinha para contar sobre como é que eu conquistei Harvard. Porque eu era bom cardiologista. Eu levantava a mão, estavam projetando o caso, eu já sabia no diagnóstico, eu queria mostrar que sabia, eles não viam a minha mão levantada. Aí eu tinha as refeições no mesmo refeitório dos professores, porque eu era um fellow. Então, dava permissão para isso. E eu via os professores jogando um jogo chamado Mastermind. E eles ficavam ali empolgados com aquilo. Tinha o Mastermind, que tinha 24 mil permutações. Tinha o Super Mastermind, que tinha 64 mil permutações. E tinha o Grand Mastermind, que tinha 350 mil permutações. E eu vi os professores todos interessados naquilo. Eu fui numa livraria, comprei os livros de Mastermind, e à noite, ao invés de estudar medicina, eu estudava Mastermind, até estar em nível mundial. Aí um dia, estava lá no refeitório, e 2 jogando, um ganhou, terminou o jogo, um ganhou, o outro perdeu, o que perdeu levantou. Eu falei: posso jogar? Aí ele olhou para mim assim, quer dizer, senta aí. E eu ganhei dele. E ele chamou o outro, eu ganhei. Ele chamou o outro, eu ganhei. Aí agora passaram a me respeitar. Não porque eu era cardiologista. Bom, mas porque eu tinha ganho deles. Dos professores. Eles passaram a me respeitar pelo Mastermind. Olha, que interessante. Você vê. Mas Harvard é um sonho é mais de um caminho médico que leva a Roma, não é verdade? Aí eu fui publicar com eles, trabalhava na unidade coronária, tratando infarto,
e comecei a viajar para os congressos para apresentar os trabalhos. Então, a sua vida acadêmica começou lá fora? Começou lá fora. Tá. Eu não sabia. Eu me lembro, o primeiro dia que eu fui para o hospital, eu fui conhecer o chefe do meu chefe. Eu me lembro que eu entrei na sala dele e ele falou assim, você sabe que médico sem gravata é como se estivesse nu? Foi assim que ele me recebeu. Ele me fez voltar em casa e pôr uma gravata. Aí eu falei, nunca mais ninguém me pega sem gravata. E aqui estou eu de Inclusive gravata. eu falei, no em vez de início. gravata, eu vim à mas, vontade. não, né? mas você não me encontra É verdade. fora de casa nos sem seus gravata. Não, Você sempre me viu todos de de gravata. gravata. Pois é, aprendi lá em Harvard. Olha Entendeu? isso. Aí a segunda coisa que ele fez, ele disse, como é que é o seu conhecimento estatístico? Eu falei, 0. Ele falou, então você não pode ser cientista sem entender de estatística. Aí ele me passou os livros, eu fui, por autodidatismo, aprender estatística. Eu tinha quem me respondia as questões. Aí comecei a trabalhar com eles, comecei a publicar, foi. Mas Qual foi é- muito... Fala, amor. Qual é o seu QI? Quanto? Eu nunca medi, não sei não. Vou perguntar para minha mulher, porque ela... Não, deve ser imenso. É uma Não, facilidade eu acho maior. que é mais dedicação do que qualquer outra coisa. É bem Entendeu? acima do normal, pelo amor de Deus. Mas eu posso contar um pouco da minha história para você. Eu comecei a dar aula de matemática, eu tinha 12 anos. Deus me livre. Eu era professor de matemática, Deus me livre. professor de 14, 15. Eu, com 23 anos de idade, eu era professor da EMESCAN, no Espírito Santo. Eu era acadêmico de medicina em Juiz de Fora e dava o curso de neuroanatomia na Universidade EMESCAN, em Vitória. Quer dizer, eu, com 23 anos de idade, eu já dava aula para universitário. E o brasileiro reconhece o seu valor? O brasileiro, enquanto eu era clássico, que eu seguia o drift, eu seguia a boiada, eu fui muito respeitado. Durante 12 anos, eu fui convidado como professor estrangeiro para falar no Congresso Brasileiro de Cardiologia. Se você perguntasse assim, onde é que vai ter mais gente? Onde o Laí Ribeiro falar. Então as pessoas ficavam penduradas na janela para me assistir. E depois de 12 anos como professor convidado, dando aula, eu falei, chegou a hora. Eu acho que eu tenho que deixar de saberem que colesterol é mocinho, não é bandido. Porque o colesterol é um importante nutriente no corpo. O cérebro, nosso cérebro, é 2% do peso do nosso corpo e armazena 25% do nosso colesterol. Você acha que o Criador ia fazer uma sacanagem cósmica? Colocar um veneno dentro do cérebro e o cérebro carregar 25% de todo o colesterol do corpo e o cérebro é só 2%? Isso aí começou a me incomodar. Começou a me incomodar o fato de todos os hormônios serem feitos a partir do colesterol, os hormônios esteroides. Toda a membrana celular, o corpo tem hoje 37,9 trilhões de células. Agora está batido o martelo. Cada um fala uma coisa, mas agora chegaram à conclusão. Então, vamos arredondar para 38. Tem 38 trilhões de células. Na parede celular tem colesterol. A vitamina D3, que começou a pegar fama, hoje é respeitada no mundo inteiro, que não é uma vitamina, é um hormônio. A vitamina D3, o precursor dela é o colesterol. É o que você me dá, né? É, a vitamina que eu dou e o ômega 3 também, que eu gostaria que o senhor falasse depois do Então, ômega. até eu posso fazer o seguinte, aqui, ó, esse livro aqui, que tem quase 300 referências, esse livro sobre gordura, que faz bem para a saúde, e colesterol, que é mocinho, e as estatinas, que são perigosas, eu fiz questão de trazer um para a doutora Renata. Passo as suas mãos. Obrigada, doutor. Mas você também tem o seu. Ah, bom? obrigado. Mas o meu é mais fininho. Mas deve ser mais não se rápido. engane Pois com é. isso, não. Esse livro aqui... É uma grande verdade esse título. Esse livro aqui, ele vendeu... Ele ficou 55 semanas em primeiro lugar, entre os livros mais vendidos do Brasil. Ele passou 3 anos e meio na lista dos mais vendidos. Ele está traduzido para 9 línguas. Ele está disponível em mais de 40 países. Esse é o meu carro-chefe. O sucesso trouxe- não ocorre Eu por trouxe para acaso. você. Eu que o Que digo. legal. Muito obrigado, amor. doutor. É fácil de ler, que é fininho, né? É. Então é bem Vou tranquilo. ler. E concentrado, né? É. Porque você conhece a história daquele sujeito que escreveu para o amigo, que já começa escrevendo, pedindo desculpa? Não. A princípio, eu te peço desculpa, que eu gostaria de escrever uma carta curta, mas eu não tive tempo para isso. Porque para você escrever, falar com menos palavras, você tem que
trabalhar mais, não é Exato. verdade? É verdade, é É isso? verdade. É. Doutor, Oi. e você sente a diferença da medicina de lá dos Estados Unidos? Você sentiu, na verdade, quando você voltou para cá, para o Não, Brasil, no sentido, eu acho que a medicina lá está tão comprometida quanto a daqui. quanto daqui? A medicina daqui é maravilhosa, né? Mas o que está acontecendo é que o mundo está todo envenenado. Ó, a água que nós bebemos está envenenada, está contaminada, a comida está contaminada, o solo está contaminado, quer dizer, o ar está contaminado. Então, a gente está adoecendo muito. Uhum. Tá? A poluição eletromagnética é um absurdo. Um absurdo. O 5G, claro que todos nós gostamos, porque ajuda na tecnologia, mas não vem de graça. Nós pagamos um preço grande por o 5G. Ele afeta a gente mais, entendeu? Então, essa intoxicação é geral, é no mundo inteiro, cada vez mais. Aqui no Brasil, isso é agravado ainda pelo agrotóxico. O Brasil é o primeiro per capita no mundo em uso de glifosato, que é um dos piores, que é o Roundup, que é o nome comercial. O agrotóxico, a agricultura toda. E o outro problema grande, você vai concordar comigo no minuto, é o seguinte, é a monocultura. Vou dar um exemplo. Você planta, você vai ler um livro sobre tomate, lá vai estar dizendo para você que tomate tem selênio. Isso é no livro. Se eu compro tomate e é monocultura, e o produtor de tomate planta tomate sempre do mesmo jeito, e no final do ano ele põe um adubo que é de nitrogênio, potássio e fósforo, que não tem selênio, o selênio que tinha naquele terreno acabou. Então, o tomate não consegue fazer o selênio do nada. Entendeu? Então, no livro fala que tem, mas na realidade o tomate que está na sua mesa não tem. Não é aquilo. Por melhor que você tenha a sua mesa, mais bem organizada, tem um pouco disso, tem um pouco daquilo, tem um pouco daquilo, na teoria sim, na prática não. Hoje, pelo menos é a minha opinião, para você ter saúde completa, você tem que suplementar. Não tem outro jeito. Entendeu? A suplementação hoje tem que fazer Faz parte da sua dieta. É o que você faz Eu comigo, sempre né? falo isso, isso é uma coisa que eu aprendi até, né, nas suas aulas e tudo, Sim. mas assim, na prática mesmo, o pessoal acha que suplementar é coisa de americano, Não. né? Tem essa coisa besta de achar isso, né? Essa cultura ignorante, vamos dizer assim, né? Mas a gente que acompanha os nossos pacientes, a gente sabe o quanto é Nós importante. vivemos num país tropical e 96% dos brasileiros têm deficiência de vitamina D3. 96% têm deficiência de vitamina D3. Mas por que foi falado só agora, né? Porque assim... vem efeito estufa, né, buraco de ozônio, vai somando, né? Sim. E também é o seguinte, em 1900, isso é uma estatística americana, tá? Em 1900, 75% das pessoas nos Estados Unidos trabalhavam ao ar livre. Em 2010, só 10% dos americanos trabalham ao ar livre. Nós aqui não tem ninguém que trabalha ao ar livre, dentro desse estúdio aqui, né? O carro está na garagem, você sai de manhã, chega à noite, você não toma sol. E o sol, que era o nosso herói, passou a ser bandido. Você evita o sol. Você tem o que eu chamo de uma doença, me desculpe. Eu chamo de heliofobia, que é o medo do hélio. Hélio é sol. Eu tenho medo do hélio, entendeu? Então a pessoa tem uma heliofobia. Foi criado isso, né? Criaram isso, lavagem cerebral. Então deixa eu trazer uma estatística interessante que vai fazer vocês pensarem. E você que está nos assistindo. Olha só, em 1900, 75% das pessoas trabalhavam ao ar livre. Em 2010, só 10% trabalhavam ao ar livre, ou seja, fugiram do sol. Em 1900, não existia câncer de pele. Era descrito um caso, outro caso, mas de um ponto de vista prático, não existia câncer de pele. Em 2010, câncer de pele é o principal câncer. Você agora vai culpar o sol? Se foi de 75% trabalhando ao ar livre para 10%, todo mundo fugiu do sol. E aí? E o câncer de pele, que não existia em 1900, agora, em 2010, já era.
o principal câncer de todos eles somados. Se você somar todos os cânceres, o de pele é capaz de ganhar deles todos, juntos. Eu tive um. Então, Só que eu não liguei, eu tomo sol. você era... Eu operei e voltei para o sol, claro. É claro, quando eu falo helioterapia, eu chamo de o uso inteligente do sol. Eu não estou dizendo aqui para você ficar um dia inteiro no sol. Eu estou dizendo para você ficar 20, 30 minutos, dependendo da sua cor de pele, você ficar 20, 30 minutos, que vai te dar mais ou menos 15 mil, 20 mil unidades de vitamina D. Então, para a gente produzir a vitamina D, a gente precisa tomar o sol. Independente se a gente suplementa, nós precisamos do sol. Mas o sol te traz outras coisas que a suplementação da vitamina D não traz. Ele tem um raio chamado NIR, que nós traduzimos aqui por infravermelho curto. Esse infravermelho curto, que é o NIR, NR, esse NIR, ele estimula a mitocôndria a produzir ATP. Então, 15 minutos no sol te dá uma energia enorme. Mitocôndria, amor, é uma organela dentro da célula. É uma organela, que produz a energia da gente. Há 2 bilhões de anos atrás, a mitocôndria era uma bactéria. Eu vi esse você viu isso? Eu vi. Era uma bactéria que vinha trabalhar dentro da célula. Aí, um dia, há 2,5 bilhões de anos atrás, a célula teve uma conversa com ela. Já que você vem trabalhar aqui todo dia para mim, por que você não muda para em casa? Nós fazemos uma casinha para você aqui dentro, você passa a ser um dos nossos. Você vai ser a organela. Ela falou, venho com uma condição, tem que levar meu DNA. Aí ela tem o DNA do núcleo e tem o DNA mitocondrial. Muita gente não sabe que nós temos 2 DNAs totalmente diferentes. E o DNA mitocondrial veio da sua mãe, que veio da sua avó, que veio da sua tataravó. Nós podemos chegar em Eva. É assim que a gente faz a árvore genealógica, pela mitocôndria, pelo DNA mitocondrial. Que, olha, muito legal. E essa loção que a gente protetor solar atrapalha esse D3? Deixa eu te falar, eu já até defendi um processo por causa disso. Então, ninguém pode me processar pelo mesmo, por exemplo, 2 vezes. Então, eu já fiz uma defesa de 278 páginas. Mas você ganha todas. Porque eu mostro a verdade, né? Exato. É verdade. Porque é o seguinte, quando você tem um filtro solar, hoje já mudou. Quando eu comecei a falar de filtro solar, há 15, 20 anos atrás, você não tinha filtro solar com PPD. Você tinha só fator de proteção solar, que é 10, é 20, é 50. Mas aquilo ali bloqueia o UVB. E quem causa o dano é o UVA. Então você está bloqueando o mocinho, de novo. Entendeu? E assim, se você está usando um fator de protetor solar 50, você está multiplicando por 50 o seu MED, que é MED. Ou seja, se o seu MED, o tempo que leva para você ficar vermelho no sol, é meia hora, se eu estou usando 50, você agora vai poder ficar 25 horas no sol. Onde é que você vai encontrar 25 horas contínuas de sol no planeta? Não existe. Não existe. Você está passando demais. E acaba pagando um preço por isso, entendeu? Porque muitas das coisas que estão ali têm estrogenicidade. Ele entra no seu corpo e funciona como hormônio feminino. Entendeu? Isso aí é realmente então você tem que sobre fazer. isso. E tem gente que nem vai ao sol, passa o protetor solar, depois põe a maquiagem e vai para o consultório trabalhar. Mas você está se protegendo de quê? O carro está na garagem, você vai entrar no carro, você vai sair, você vai dirigir. Você vai lá, você está protegendo o quê? E as pessoas... é a luz. Eu sei, mas isso que o filtro solar não protege isso, não. E as pessoas, elas têm uma dificuldade de saber, de entender que a nossa pele, ela absorve as coisas, né? Absorve mais do que a boca ainda. Mais do que a boca. Mais do que a Então, boca. isso é um pouco falado, Tudo né? aquilo que você não pode colocar na boca, você não pode colocar na pele. É muito comum isso, as madames, as senhoras, as mulheres, para agradar o marido, ela toma o banho no final da noite, no final do dia, passa um creme no corpo todo. Muitas vezes aquele creme vem do petróleo. Muitas vezes não, 99%. Vem do petróleo. E aquilo que vem do petróleo é absorvido. E agora aquilo entra no corpo e tem uma certa estrogenicidade, traduzindo em miúdo. Estrogenicidade faz você engordar, faz o homem criar mama, faz o homem criar bumbum e
e você fica... aquilo não sai do seu corpo. Aquilo só sai com suor. Se você é uma pessoa que faz ginástica e sua, tudo bem. Mas e aquela pessoa que não sua? Como é que fica? Então, esses venenos que só saem com suor, ou você faz ginástica, que nem todo mundo está disposto. A maioria fala assim, não tenho tempo. Eu falo, mentira. Você tem tempo, você arruma tempo para assistir o seu filme, a sua luta, o que você quiser. Você não arruma tempo para fazer ginástica. Não é tempo. É falta de energia. A pessoa está cansada, não tem disposição para ginástica, então ela fala assim, não tenho tempo. Bom, isso é um jeito. Agora, o jeito mais bonito que tem, que eu ensino para as pessoas, é sauna seca. Ah, não me diga. É um remédio. Que eu a faço... gente tem em casa Não, que a gente eu moro há não... 8 anos numa casa, eu nunca... Eu faço todo... Nunca. Não fiz hoje. Mas você pode perguntar à minha mulher que está ali, ela vai te falar que eu faço todos os dias, 20 minutos. Sauna seca. Explica pra gente por que Por que é seca? qual que é o benefício Porque- da sauna Ah, seca? benefício? Ah, você conhece a palavra chaperona? Já ouviu falar? Chaperona? É dama de companhia. Se for no dicionário, chaperona é dama de companhia. Nós produzimos chaperonas. Vou explicar no minuto. As chaperonas são chamadas heat shock protein. Proteína de choque, de temperatura. Se nós esquentarmos muito o nosso corpo, ou esfriarmos muito o nosso corpo, quando você esfria chama crioterapia, se nós esquentarmos muito o nosso corpo, ou esfriarmos muito o nosso corpo, nós vamos estimular as chaperonas. A chaperona, ela tem a seguinte, chaperona quer dizer dama de companhia. As chaperonas são proteínas que quando uma proteína nasce, eu vou criar um efeito metafórico aqui, quando ela é formada, quando ela nasce, muitas vezes ela nasce com defeito. Não tem gente que nasce sem mão, que nasce sem braço, que nasce com... Pois é, também acontece no corpo. Uma proteína, já que é produzir tanta proteína por dia, uma proteína nasce com defeito. A chaperona vem, pega ela pela mão e diz, ó, vamos lá no proteossoma, você vai ser picada em aminoácidos. Então não deixa a proteína doente seguir caminho. Ela pega aquilo. Então você imagina, se eu esquento o meu corpo todo dia, e ele estimula as chaperonas, e agora eu tenho proteína, como se fosse uma polícia, tomando conta. Se nascer uma proteína doente, ela pega aquela doente, leva para o proteossoma destrói ela. Então existe um aparelho dentro do nosso corpo para destruir as proteínas que nascem com defeito de nascença. E a sauna seca, qual a temperatura alta? Por que sauna seca? Porque na sauna úmida, você usa a água da rua. Mesmo se fosse a do filtro, o problema é o cloro. Tá? O cloro é um problema sério. Quando você esquenta, o cloro é muito volátil, ele vira um gás. Então, quando você está na sauna úmida, você está recebendo esse gás e você está respirando. Esse gás, esse cloro que entra, ele vai competir com o iodo da sua tireoide. E como ele ganha, porque o flúor, cloro e o bromo são mais bullying, são mais valentões do que o iodo, eles tiram o iodo da jogada. Então, o seu hormônio, estou falando metaforicamente, fica mais fraco. Então, se você faz sauna úmida todo dia, eventualmente você vai engordar, vai ganhar mais peso e, eventualmente, você vai envelhecer mais cedo. Gente, Porque olha assim... isso. Porque as pessoas têm uma sensação contrária, né? Porque pro suar e tudo mais... tô perdendo calorias, tô perdendo aqui, né? E deve perder também eletrólitos, né? Você pode ver, a pessoa que faz sauna todo dia, seca, você olha nela, a pele dela é diferente, não tem ruga. Eu vou fazer 78 anos. Hoje esvaziar... A sauna. Hoje esvaziar aquela sauna. Só tem treco lá na sauna. Beleza. Porque eu achava que acho que é muito sufocante. Aquela sensação, Aquela né? sensação do calor, do seco. Não, você acostuma com aquilo em 5 minutos. É uma questão só de acostumar, não tem problema nenhum. Eu faço todos os dias, é sagrado. Eu posso não janto, mas faço sauna. A sauna, ela mexe um pouco com a pressão, com o sistema nervoso autônomo, alguma coisa ou não? Se mexer é para melhor. Ah, ok. Se mexer é para melhor. Tem gente que pra... faz o calor justamente para tratar de dissociação. Ah, bacana. Tá. Tem aqui alguns temas que a gente vamos lá. acabou pegando aqui. Fique à vontade. Que é uma curiosidade Vamos. de todo mundo. No caso dos
da restrição calórica, Sim, quais que são os benefícios de uma forma, né? Eu acho que sim. é uma forma Tá bom. de você fazer o quê? Tá. É a melhor forma, mais barato que existe, sem nenhum efeito Mas são colateral. várias É fazer o formas. seguinte, é comer menos. Ponto de restrição calórica é um outro modo de falar, come menos. Existe um fenômeno que foi Confúcio que trouxe para o mundo, que chama Hara Hashibu. Já viu falar? Não. Hara Hashibu. Quem faz isso são os japoneses do arquipélago de Okinawa. Eles praticam o Hara Hashibu. E eles são os que mais vivem. Existem as zonas azuis. Azuis, Blue Zones. A Blue Zone. O que são a Blue Zone? É Okinawa, há uma ilha que chama Icaria, na Grécia. É a segunda ilha maior da Itália, que é a Sardenha. É uma região próxima do Pacífico, chamada Nicoya, na Costa Rica, e uma cidade na Califórnia chamada Loma Linda. Não sei se você ouviu falar. Essas 5 pontos são as 5 zonas azuis. Por que eles escolheram essas 5 zonas? Porque quem escreveu, o Dan Butler, que foi o cara que criou tudo isso, ele saiu procurando onde é que tinha mais gente per capita com mais de 100 anos, vivendo com saúde. Então, eles foram para Okinawa. Você encontra indivíduos de 108 anos lutando judô, encontra gente de 108 anos praticando ciclismo, nadando, atravessando de uma ilha para outra nadando. É o lugar que mais se tem per capita, longevos, que a gente chama, centenários, mais de 100 anos. Então, eles foram ver o que esse pessoal faz. Eles descobriram isso, descobriram na Icária, na Grécia, descobriram na ilha da Sardenha, na Itália, descobriram na região de Nicoya, na Costa Rica, e descobriram a cidade de Loma Linda, na Califórnia. E eles perceberam que esses lugares, as pessoas vivem mais de 100 anos. São 5 lugares no mundo. Aí eles estão preocupados em saber o que essas pessoas fazem. E um denominador comum é o Hara Hashibu, que os japoneses chamam de Hara Hashibu. Nós, médicos, chamamos de restrição calórica. São pessoas que comem menos. São pessoas, por exemplo, que não jantam. Na nossa casa, nós não temos jantar há muito tempo. Não janta nada? Não, nada. A gente se senta assim. Pode tomar um caldinho, comer uma fruta. É o que eu faço. Então. Sem saber, né, amor? Mas é isso Sem aí. saber. Isso é um dos grandes segredos. A regra, antigamente, os antigos, era assim. Eles olhavam lá fora. Está escuro, então não pode comer nada. Na hora que escurecer, não pode comer nada. Entendeu? Você deve estar bem familiarizada com o jejum intermitente. Sim, né? sim. Quando você deixa de jantar, você está praticando um jejum intermitente. É simplesmente comer menos. Então, se você come em todas as espécies estudadas até hoje, inclusive macaco, inclusive, que tem estudo de mais de 20 anos, todas as espécies até hoje, quem comeu menos, adoeceu menos e viveu mais. E custou menos dinheiro. Você não economiza. Você compra menos alimento. Eu como bem de manhã cedo, almoço relativamente bem, faço um lanchezinho às 5 horas e de noite é só uma sopa. Então você faz o seguinte, você toma o café da manhã como um rei, você almoça como um príncipe e janta como um pobre. Mendigo. Exatamente, é essa aí. Doutor, dentro dessas Blue Zones, eu dei uma lida sobre isso também um tempo atrás, e eles falam dos pilares, né, dessas populações. A socialização é uma. Socialização, aquela coisa de você chegar e sentar numa mesa e sair. Então, o Hara Hashibu é esse? Esse mesmo. Você sai com 20%. Você matou a fome. Não, é isso mesmo. Você sai, é como se você tivesse satisfeito 80%. 80%. Você deixa sempre um espaço. Teria um espaço para mais. É isso aí. É isso. É o Esse é o Hara Hashibu, que foi Confúcio, na sua filosofia, trouxe isso para os chineses. E isso acabou terminando. Quem usa mais isso hoje sou eu. Porque não é ilha de Okinawa, o pessoal fala errado. É arquipélago de Okinawa. São muitas ilhas. Entendeu? Muitas ilhas. O arquipélago de Okinawa é o lugar do mundo onde mais tem centenário per capita. Entendeu? Uhum. Então, tem que ver o que eles estão fazendo. E dentro de tudo isso existe a dieta.
né? Não só a quantidade, mas a qualidade da Sim, dieta. a qualidade. Você defende alguma dieta específica, mediterrânea, alguma dieta nesse sentido? Ou Eu não você... gosto de dar nome. Eu digo o seguinte: primeira coisa mais importante de tudo é você baixar o carboidrato. Todo carboidrato. Você perguntar para um carboidrato, o que você vai ser quando você crescer? Ele fala açúcar. Todo carboidrato vira açúcar. Se você comer farinha, vira açúcar. Se você comer farinha de mandioca, vira açúcar. Se você comer batata, vira açúcar. Então, tudo quanto é carboidrato, você não estou falando para você não comer. Eu estou falando que você vai ter que reduzir, porque vai virar açúcar. E quando vira açúcar, vira glicose. E quando vira glicose, a insulina aumenta. Aí, primeiro, tem uma resistência insulínica, que é, às vezes, por 15, 20 anos. Mas mesmo sendo diabético, mesmo você sendo um pré-diabético, porque tem gente que é pré-diabético a vida inteira, nunca vira diabético, mas se prejudica do mesmo jeito. Ah, é mesmo? Mesmo um pré-diabético, entendeu? Eu sou pré-diabético. Né? Você é pré-diabético. Então, aí você tem que se cuidar bem, porque o diabético, ele, no final da vida, ele sofre muito, ele fica cego, porque a degeneração macular vem, ele começa a amputar, ele termina fazendo uma hemodiálise, entendeu? Tem que ir lá fazer hemodiálise 2, 3 vezes por semana. Então, vale a pena você deixar aquele açúcar de lado. E aí veio a dieta cetogênica. Cetogênica, que exato. tem mais de 1.500 livros no Amazon.com. E que poucos médicos entendem da dieta cetogênica, que é muito simples a dieta cetogênica. No momento que você faz uma dieta baixa em carboidrato, ela já é semi-cetogênica, você entendeu? Quanto menos você comer de açúcar, melhor. Mas não é só isso, não. Eu estou feliz de poder passar isso para você aqui nesse momento. Que é o seguinte, uma coisa muito importante é você perguntar que óleo que você cozinha. Não precisa ninguém me falar, não, qual você cozinha. Mas é assim, você faz tudo e estraga com óleo. Os nossos antepassados, eles faziam o quê? Cozinhavam na gordura. Banha, né? Não era na gordura? Sua avó não tinha uma lata lá com carne e gordura de porco? Não era? Ou um sebo de boi? Né? Ou um coco, um óleo de coco? Aí, em 1911, desculpe, a Procter & Gamble lançou o óleo de algodão cristalizado. E aí começou o problema. Porque não tinha infarto do miocárdio. O primeiro infarto do miocárdio nos Estados Unidos foi publicado, descrito pelo Dr. Harris em 1915. Em 1930, morreram 3 mil americanos de infarto. Em 1960, morreram 300 mil. O que aconteceu nisso? Você parou de cozinhar com gordura, com manteiga, passou a cozinhar com margarina. E é errado. Errado, margarina nem para o inimigo. Lógico, detesto margarina. É muito errado. Nem temos, né, margarina? Não. Mas muita gente ainda pensa que a margarina é melhor. O senhor acha que a gente, nós médicos, o pessoal da saúde, mudou muito o comportamento? Até por você ser o divisor de tudo isso, da gente estar... E paga um preço alto por isso. Paga um preço por ser um dos pioneiros de estar... Todo pioneiro paga preço alto. Paga um preço, né? Eu sei que tem que vir preparado para pagar o preço, entendeu? Porque é pesado. Você imagina, na faculdade de medicina você aprende uma coisa. Aparece um e fala uma coisa que não é aquilo, esse cara é louco, pô. Você entendeu? Desconstrói aquilo tudo, né? Parece que quer desconstruir. Na verdade, não o é isso, né? O novo assusta, né? O novo assusta. A gente adora o status quo. Não É. quer mudar, não. Ninguém quer mudar. Ainda mais quando está dando, né, renda, né? No caso. Bom, esse é outro problema, né? É. Na medicina. A medicina virou muito comercial. Você que já passou por médico em hospital, etc., internado, sabe muito bem o que eu estou falando. E eu vou te falar, os planos de saúde hoje não são grandes coisas, não. Você pode ter o melhor plano de saúde. O plano de saúde não concorda em pagar o que o hospital está cobrando. Você tem que pagar e depois brigar com o advogado para receber. O que o cirurgião cobrou, o plano de saúde nega de pagar. A instrumentação que foi usada na cirurgia. Mas isso por quê, doutor? Por quê? Porque todo mundo quer ganhar dinheiro. Interesse, claro. Interesses. Tem tanta perguntinha, mas eu estou ficando aqui. Peraí. Por que você acha que deve evitar os adoçantes artificiais? Porque eles são venenos.
essa história de que eu vou largar o açúcar. Não estou falando que o açúcar é bom, não. Eu sou contra o açúcar. Mas entre o açúcar e o adoçante, fica com açúcar. Ué, É. eu só tomo com adoçante. Não, mas o mas seu é o stevia. Tudo bem? Stevia, ela está certinho. Capim Stevia pode. santo, é. Stevia pode. É. Eu estou bem cuidado. Tá Eu bem estou bem cuidado. cuidado. Stevia. É. Tá. Tá vendo? Entre Acho um que e uma das outro. razões que ele apaixonou por você, porque você era nutrólogo. É, Não, assim Mas como cuidado. sua esposa. Hein? Assim como a sua esposa. É. É nutrólogo também? Não, Ah. ele é nutrólogo, ela se apaixonou por ele. Assim. Eu cuido dela, hormônio, tudo. Quem Aham. cuida sou eu. Tá. Então é mais pro lado do açúcar, claro que o açúcar não, mas aí teria algum açúcar, tipo demerara, algum açúcar assim, ou açúcar não. Não, ela está falando de açúcar, porque o açúcar ele pode ser mais nutritivo, menos venenoso. O demerara é o segundo melhor, o mascavo é o primeiro. Tá. Mas o mascavo brasileiro está contaminado com fungos, então eu não quero. Olha Entendeu? aí, uma Quer informação. dizer, por um lado, seria o melhor para adoçar tudo, o mascavo. Mascavo. Mas como jeito como os alimentos são armazenados no Brasil, dá muito fungo. Por exemplo, o amendoim está comprometido com aflatoxina, entendeu? O Brasil nem consegue exportar, porque o jeito que é armazenado acaba contaminando. Você tem que tomar muito cuidado com isso, entendeu? Tá, entendi. Então, entre eles, o menos pior, vamos dizer assim, É o seria o açúcar. mascavo. Seria o mascavo. Seria Tá. o mascavo. E o xilitol, o que você Não, acha? também não acho bom, não. Não acha? É melhor do que os outros, do que os artificiais. Tá. Por exemplo, o aspartame, que você deve conhecer bem, que hoje tem 6 mil produtos no mercado adoçados com aspartame. O aspartame causa uma série de problemas. Inclusive, tem estudos mostrando que facilita, não é essa agente sozinho, facilita o desenvolvimento de Alzheimer. Entendeu? Enxaqueca. Olha. E tem outra. Quando o aspartame, você não pode levá-lo ao forno nem à frigideira, porque ele se deteriora. Ele acaba liberando metanol, que é um veneno. Você não pode fazer um bolo dietético com aspartame, porque na hora que você coloca o bolo no forno, aquilo lá vai virar veneno. Hoje, o adoçante artificial, ele tem um nome, a gente não chama em medicina de adoçante artificial, a gente chama de edulcorante. Hoje, o edulcorante, você sabe melhor que eu, o edulcorante, hoje, mais vendido é a sucralose, que é a Splenda, é o nome comercial, que é uma combinação de frutose com galactose, mais 3 átomos de cloro. Você sabe muito bem a importância que tem um microbioma hoje. Eles falam assim, mas só 15% é absorvido. Pior, porque os 85% ficam no intestino e vão perturbar a sua microbiota intestinal. Até aproveitando isso, doutor, a gente para falar um assunto bem atual sobre o câncer de intestino. Sim, que Tem aumentou muitas muito. pessoas que aumentou demais, devido à alimentação, devido a outras exposições. É uma combinação. O câncer, os 3 principais fatores para o câncer são, primeiro, a intoxicação com veneno, que está demais. Então, a célula, coitada, ou ela morre ou ela muta. Ela deixa de ser ela. No momento que a célula deixou de ser normal e ficou cancerígena, ela chuta o pau da barraca. Ela é uma rebelde que fala, eu não vou seguir as regras de vocês agora. Nem morrer eu vou. Ela se torna imortal, porque ela perde o problema da apoptose. O fenômeno da apoptose acaba nela, entendeu? Mas o que causa câncer? Basicamente, 3 coisas. Basicamente. Não estou dizendo que são as únicas, mas é a grande maioria. É a intoxicação, as toxinas, tá? Eu te falei que está tudo contaminado. É a má nutrição, tá? Então, está faltando alguma vitamina, algum mineral na história. E terceiro, o componente emocional. Por exemplo, a mulher que perde um filho, ou a mulher que brigou, divorciou. Porque divorciar para o homem é uma coisa, divorciar para a mulher é outra. Eu sei que eu vou ser pesado aqui, mas eu vou falar. O homem, quando divorcia, ele troca de endereço. A mulher, quando casa, ela tem certeza que vai dar certo o resto da vida. E ela vai fazer o máximo para dar certo. O homem já não tem tanto comprometimento nisso, em fazer tudo para dar certo. Então, a mulher, quando divorcia, para ela é muito mais pesado do que para o homem, como regra geral.
Você deve conhecer exceções, eu estou falando da estatística. Então, por exemplo, a pessoa perde uma mãe, perde um pai. Quando uma pessoa aparece com câncer, você pergunta para ela assim, o que aconteceu de emocional sofrido nos últimos 2 anos? Ela sempre vai descobrir alguma coisa. A pessoa vai sempre descobrir alguma coisa que contribuiu. Eu não estou dizendo que aquele divórcio, aquela perda de um filho, aquela demissão de 20 anos trabalhando num lugar, que vai fazer sozinho o câncer. Tem que ter o terreno. Então, nós temos que entrar com o conceito da semente e do terreno. Vamos lá. Você há de convir que se eu plantar uma planta no asfalto, ela não vai vingar. Concorda? Ela vai morrer. Por quê? Porque o terreno ali é um terreno hostil a crescer alguma coisa, é asfalto. Então, eu dependo da planta. Tem planta que é planta de deserto. Se eu plantar ela no deserto, ela está acostumada a viver sem água. Ela vai tirar de letra. Um cacto do deserto, por exemplo. Se eu plantar o cacto na floresta amazônica, ele não cresce, porque ele vai morrer afogado. É água demais para ele. Ele está acostumado com aquela falta de água lá do deserto. Então, o terreno é muito importante. É o terreno biológico que a gente chama. Então, se eu tenho um terreno que é hostil à célula cancerígena, eu estou protegido. Você pergunta assim, você acha que você vai pegar câncer nos próximos 10 anos? Eu falo, não, eu não tenho medo disso. É praticamente impossível, com o terreno biológico que eu tenho e que eu faço a minha esposa ter, é impossível nós termos câncer, entendeu? É impossível. A semente não vai correr, não vai crescer no asfalto. Porque por mais que você tenha tido a genética, ela é só 20%, não é isso? Exatamente. Ela só restante- tem 20% de influência. Quem manda na biologia não é a genética, é a epigenética. A publicação do genoma foi feita em 2003. E antes, 2002, 2001, você podia perguntar para qualquer geneticista famoso que conhece do babado e dizer assim, quantos genes você acha que o ser humano tem? Eles apostavam 140 mil, 150 mil, 160 mil. Qual não foi a surpresa quando, em 2003, foi publicado o genoma humano e nós temos somente 23 mil genes. Nós temos 23 mil genes. O arroz que você comeu hoje no almoço tem 56 mil genes. Ora, se a biologia mandasse, se a genética mandasse na biologia, o arroz seria mais complexo do que você. Se dependesse só do... Dependendo só da genética. Então, isso aí mudou tudo. Eu classifico a medicina assim, ó, AG e DG, antes do genoma e depois do genoma. O médico que está trabalhando com a medicina AG, ele está obsoleto. Porque quando diz que... Eu tenho um exemplo lindo, eu fico procurando metáforas para ensinar o pessoal. Vamos pegar uma metamorfose de uma borboleta. Ela vem como larva, depois ela vira casulo, depois ela vira borboleta. Larva, casulo, borboleta. É o mesmo indivíduo. Sim. O DNA da larva, do casulo e da borboleta é o mesmo. Então, eu tenho o mesmo indivíduo. Eu tenho o mesmo genótipo, mas o fenótipo é diferente. A larva parece um jeito, o casulo parece outro, a borboleta parece outro. Amor, fenótipo são as características físicas. Que aparece, que aparece, mostra. que mostra. Que o mostra. genótipo é o que E o está genótipo dentro. é o que está por trás. Não entendendo nada. Não precisa. Eu aqui eu estou ouvindo. Qualquer coisa você pergunta para ela. Não, eu só... Hein? É que muito você bom. falou uma coisa que... Fala. Eu sempre achava que meu pai tinha morrido de câncer por um desgosto que ele teve. Então, eu tenho E já me certeza que disseram que isso é contribuiu. besteira. Então, mas eu vou te falar, não Mas é é o muita desgosto coincidência. sozinho que matou ele. Ele tinha um terreno. Ou seja, ele talvez comesse mal. Tinha uma abertura, né? Tinha um terreno. Veio a semente, o desgosto. Aí cresceu. É isso que é. Entendeu? Sozinho, talvez não. A não ser que aconteça uma coisa. Tem um caso bonito. O Dr. Hammer, ele era um alemão, radiologista, e ele tinha um filho único só. E o filho dele estava no mar Mediterrâneo, num iate. E no iate do lado tinha a realeza italiana. E eles estavam bêbados. E um dos príncipes estava dando tiro. E deu um tiro e matou esse filho do Dr. Hammer. 6 meses depois, o Dr. Hammer apareceu com câncer de testículo
e a mulher dele apareceu com câncer de ovário. Aí eu falei, engraçado, esquisito. Era o único filho que a gente perde, e eu apareço com câncer de testículo, e a minha mulher aparece com câncer de ovário. E a mulher morreu, e ele sobreviveu. Então ele começou a estudar. Então ele começou a descobrir que nas radiografias de tórax, de crânio, uma coisa que os radiologistas chamavam de artefatos, na realidade eram sinais. Então ele pegava uma radiografia e falava, tem câncer de fígado, olhando a radiografia do tórax, do crânio, entendeu? E aí ele começou a mostrar, e ele criou todo um estudo disso. Chama-se Nova Medicina Germânica, que é pouco difundida no Brasil, muito pouco. Mas mostrando isso que você achava do seu avô. O desgosto que ele teve foi um fator preponderante no desenvolvimento do câncer dele. Engraçado que quando você resolve aquele problema, se tivesse alguém que tivesse conhecimento, desarmar aquilo no cérebro dele, às vezes o câncer regride. Entendeu? Às vezes o câncer regride. Então... no caso dele, pâncreas não tem. Por que o câncer de pâncreas ele é tão difícil, né, doutor, de ser controlado? Primeiro, a químio para chegar lá é praticamente impossível. A localização chega para praticamente nada. Entendeu? Os estudos sérios sobre quimioterapia em câncer de pâncreas deixa muito a desejar. Muito a desejar. Entendeu? Com 5 anos, a sobrevivência é 0. 5 anos, entendeu? Sobrevivência é Então, 0. Ele muito viveu 9 meses. Mata rápido, né? E o câncer dele era de quê? Pâncreas. Então, pâncreas. Então, é muito... E foi metástase para o fígado, provavelmente, depois, não foi? Não, pegou tudo depois. Pegou tudo. Disseminou. Chegou até o cérebro, pegou tudo. É porque tem... Por exemplo, o câncer de pâncreas, ele tem preferência para o fígado. A célula cancerígena, ela é uma viajante. Ela adora migrar. É uma das propriedades da célula cancerígena. Ela migra. Ela não gosta de ficar num lugar só. Como ela tem disponível para ela dois transportes, o sangue e a linfa. Então, como ela tem um espírito migratório, ela cai no sangue ou cai na linfa e vai para outro órgão. Por que órgão que ela vai? Tem preferência, por exemplo, câncer de pâncreas tem preferência pelo fígado. Câncer de mama tem preferência pelo osso, por exemplo. O osso chama. Aí aquela célula vai fazer acampamento. Ela chega, ela viaja. Foi o caso da minha mãe. Ela viaja, vai fazer um acampamento novo naquela área. No começo é difícil para ela, porque ela quer formar um tumor. Ela precisa de milhões de células para formar o tumor. Ela começa a criar uma vasculatura, porque ela tem que se alimentar, senão ela morre de fome. E aí chama angiogênese. E hoje tem remédios para o câncer que combatem a angiogênese. Ou seja, não deixa da metástase. São remédios caros, entendeu? Isso é outro problema sério. No câncer, cada vez o remédio está ficando mais caro e nem sempre o remédio mais caro funciona melhor. Não existe, na minha opinião, no câncer, nenhuma correlação entre o preço do remédio e a sua eficácia. Não existe. Isso é importante falar. E aí a pessoa pensa assim, se eu vou gastar $30 mil numa injeção, deve ser boa. Às vezes não é, às vezes mata a pessoa. Porque o câncer no Brasil, todo brasileiro tem direito ao tratamento, né, do câncer. Isso é universal, né? Isso é uma das leis do SUS. Do SUS, todo brasileiro que tem essa doença tem direito ao tratamento, seja ele qual for, químio, rádio, ele tem esse direito, aí né? esses remédios mais caros, às vezes o governo nega, mas aí já estão prontos os advogados para recorrer, acaba ganhando. Acaba ganhando. E às vezes são remédios caríssimos que não faz diferença nenhuma no resultado final. Entendeu? Pô, nós estamos falando hoje. Muito bom, doutor. Eu estou adorando aqui. Você não ia falar nada, você está falando. Nada. Você nunca falou tanto. De boca aberta, eu estou engolindo todos esses ensinamentos. Nossa Senhora. Né? Porque eu tenho assim não é carinho. Como é que eu falo sobre medicina? Admiração. Uma admiração muito grande pela medicina. Muito grande. Eu acho que o médico, não sei qual é a sua religião, mas o médico, eu acho que Deus faz ser um médico. Porque é uma profissão divina. É uma profissão divina quando a pessoa leva a sério. Infelizmente, tem muito mercenário na medicina. Nós temos que admitir isso. Que está muito interessado em ganhar dinheiro. Entendeu? Esse é o problema.
Aí uma coisa que às vezes não funciona, você sabe que não funciona, você fala, como é que repete tudo isso? Você sabe que não funciona. Muitos são por ignorância e muitos são por ganância. Eu tenho que falar, sou obrigado a falar isso. Agora uma pergunta que não tem nada a ver e tem alguma coisa a ver. Você morou muitos anos lá nos Estados Unidos. Sim. Por que lá não tem plano de saúde? Não, lá tem plano de saúde, sim, tem. Ah, tem? Tem. O plano do governo é Que bom. Obama quis fazer e não deu certo. Né? Não, não deu. Ele não é que ele quis fazer, já existia. É o Medicare. Eu tenho Medicare, porque eu sou cidadão brasileiro e americano. Eu tenho Medicare. Depois de uma certa idade, você automático tem Medicare. O Medicare seria o SUS daqui. Claro que o Medicare nos Estados Unidos é muito melhor do que o SUS aqui, não tem comparação. O país é 20 vezes mais rico que o Brasil. Então não tem que ser diferente isso. Mas tem também cada vez mais, os seguros particulares, igual aqui. Ah, tem? Tem. Sim, senhor. E funciona tão bem quanto, né? Hein? E funciona tão bem quanto Sim. o brasileiro. Tão Os bem planos, né? Sim. E outra coisa também é a diferença, claro, há casos e há casos. O médico brasileiro é muito mais humano. Isso é verdade. Eu tive uma experiência muito triste, perdão. Sim. Um neto meu teve uma fratura lá na Disney e ele foi para a UTI. E no dia seguinte eu estava lá. O tratamento que eles dão para o avô, para o pai, é zero. É zero. Eles assim, não dão a mínima quando atenção. o paciente faz um exame e deu que é câncer, ele dá muitas vezes ele dá a notícia por telefone. Você está com câncer. Procura um oncologista. É assim que o cara recebe. Aqui no Brasil é o contrário, você esconde. Não, o vovô não pode saber que está com câncer, não é isso? Ele esconde. Quem está certo? Acho que nenhum dos dois, é no meio a história. Eu não gostaria de saber. Mas nem 8, nem 80. Eu não gostaria cada de um. saber. Pois é, claro, eu É gostaria aquele de negócio, saber. o gato subiu o muro, né? Não, subiu no telhado. Né? Não, primeiro subiu no muro, depois subiu. Isso aí. Mas eu tive uma decepção enorme com a frieza que eles tratam uma A Inglaterra criança também é pior. de 9 anos de idade. Inglaterra eu digo que é pior até. É muito frio. Bom, claro, há casos e há casos. Né? Mas Uma vez, aqui o médico é mais atencioso do que é, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Inglaterra. Sabe por quê? Eu parto de um princípio comigo. O médico chega, a gente já melhora. Ele tem esse poder. Isso aí é o efeito do avental branco. Porque, sei lá, eu tenho uma admiração enorme. Eu acredito na medicina, eu torço pela medicina. Eu tive parentes que são médicos, minha mulher. Sei. E o meu médico, quando eu tenho problema de arritmia. Sim. Bom, quando o Calil entra, eu já melhoro. Pois é, então. Eu conheci uma pessoa que ele tinha taquicardia paroxística supraventricular, e aí a arritmia que é uma arritmia que só incomoda, não mata, tá bom? E aí ele levantava e ia no pronto-socorro. Só de chegar no pronto-socorro, não precisa ver médico, não. Ele já dava a volta e ia embora, sarava. Só de ir no pronto-socorro. Doutor, sabe uma coisa muito interessante do Carlos Alberto? Ele tinha muito mais crises de arritmia. Com o magnésio, ele melhorou muito. Hoje, você não tem arritmia, né? Quase. Não tem mais nada. Ele não tem. Com magnésio? Com o magnésio. Ele toma magnésio. Mas qual o magnésio que ele toma? Eu acho que é o de malato, alguma coisa. Tem vários tipos de magnésio. Deixa eu te falar, o magnésio de malato não tem jeito de causar arritmia. O que acontece às vezes. Não, ele melhorou com o magnésio. Melhorou com o magnésio. Isso, tá ele bom, melhorou as arritmias. Tá bom, isso aí tá certo. Não, que causa, né? Eu A sei gente que você sabe. está falando o contrário. Não, com o magnésio ele melhorou quase que 100% as arritmias dele. A hipomagnesemia, a falta de magnésio, primeiro que no Brasil é muito comum. Quase todo brasileiro tem magnésio baixo. Porque para ter magnésio, no solo tem que ter água magnesiana. Para ter água magnesiana, tem que ter vulcão. Graças a Deus nós não temos vulcão, mas nós pagamos um preço por isso. Porque nós não temos água magnesiana.
disponível e não temos, o nosso solo é pobre em magnésio. Então, quando uma planta está lá, ela vai ter magnésio, ela só pode puxar magnésio se tiver magnésio no solo. Como o solo é pobre, a planta é pobre. Entendeu? E aí aquilo ali vai levando, é uma cadeia. Eu tenho uma frase muito bonita que eu acho, né? Que nós criamos, que é assim: você é aquilo que a sua comida comeu. Olha que Como é que é? Você é aquilo que a sua comida comeu. Você vai comer um boi. O boi comeu o quê? Ele comeu farelo ou ele comeu capim? Se ele comeu capim, ele tem um tipo de carne. Se ele comeu farelo, a carne já está deteriorada. Você lembra da doença como é que é? Da vaca louca? Lembra? Sabe por que tinha doença da vaca louca? Porque na Inglaterra, eles pegaram os ossos das vacas mortas, moeram, fizeram farelo e deram para as vacas. É como se fosse canibalismo. Elas comendo elas mesmas. Porque fez um farelo e aí deu para a vaca. Aí a vaca começou a comer vaca, porque estava na forma de farelo, comer vaca. Aí criou uma proteína chamada prion, que deu a síndrome da vaca louca. Entendeu? Quer dizer, se você é aquilo que a sua comida comeu. Então, imagine o seguinte, ó, eu planto uma planta, um vegetal, num terreno pobre. Então, o que sair daquela planta, o fruto que sair dali é pobre. Aí vem um animal herbívoro, come. Aquele herbívoro vai ficar doente. Vem um animal carnívoro, come o herbívoro. Aqui o carnívoro vai ficar doente. Vem o homem, come o herbívoro, a planta, o herbívoro e o carnívoro. Vai ficar doente. Então, se eu quisesse resolver o problema de saúde no mundo, eu tinha que começar na agricultura. Então, quando eu ponho um agrotóxico, é duro isso, pesado, para você assistir, um agrotóxico, ele mata a micorriza. O que é isso? Você come um alimento, ingere, você só vai aproveitar esse alimento se você digerir ele. Se você não digerir, ele vai sair nas fezes. Quer dizer, o fato de você ter comido não quer dizer nada. Você pode ter comido e não absorveu. É isso que eu estava pensando agora. Tá bom. Você comido e não absorveu. Agora, olha só. A planta, ela não é capaz de pegar um alimento, um magnésio, um nutriente, que está lá e puxar para ela. Ela precisa de alguém fazer a digestão. Quem faz a digestão é a micorriza. O que é a micorriza? É um conjunto de fungos que funciona como se fosse o aparelho digestivo daquela planta. Então, tem o ferro lá, ele vai fazer o ferro virar orgânico, ele vai fazer o iodo virar orgânico, para ele poder absorver e entregar para a planta. Só que o agrotóxico, quando ele vem, entre outras coisas, ele mata a micorriza. Ele destrói o aparelho digestivo da planta. Mesmo que você tenha magnésio no solo, agora aquela planta matou a micorriza na região dela, ela não tem jeito de absorver aquilo. Então, mesmo que ela vivendo num lugar que tem magnésio, o que gerar dela vai ser baixo em magnésio. E aí vem as arritmias. Entendeu? Uma aula. Uma salva de palmas, gente. Uma aula, né? Eu tenho algumas perguntas. Antes de você finalizar aí, não sei se você quer finalizar. Agora eu vou beber um pouquinho de água. Tá, doutor. Uau, gente, que legal! Olha só, mais de 600 pessoas ao vivo com a gente. Que bom. Aqui no nosso Pode é Nosso, né, amor? Muito obrigado. Que legal, doutor. Olha! Deixa like. Eles estão me dando cola aqui, deixa like. Aproveitando, até que o pessoal está assistindo, eu li um livro sobre a tireoide e algumas teorias falam que a tireoide ela é atacada pelo vírus Epstein-Barr. Sim. O senhor concorda com isso? Pode ser. A tireoide é um órgão-alvo para muita toxina. As principais toxinas para ela é o cloro e o flúor, viu? Cloro e flúor, sim. Eu já ouvi. Mas ela pode ser atacada por vírus. Ela é muito... E a maioria... Hoje, quase 50% dos brasileiros
tem alguma coisa na tireoide, não é 100%. Exatamente. Isso É. pode ser também devido não só à alimentação, É. como algum vírus lá atrás, Sim, né? sim. Porque, assim, eu vejo muitos pacientes com o vírus Epstein-Barr positivo nos exames. É. IgG mesmo, IgM não, mas IgG positivo. Sim, E a maioria, né, É. tem algum transtorno de tireoide. sim. Então, Inclusive a tireoidite Hashimoto. tireoidite de É Hashimoto, uma das causas. uma das Uma das causas. causas é Epstein-Barr. É uma infecção, né? É uma Por vírus. infecção. Epstein-Barr sendo um deles. Certo. Então, tem alguma coisa a ver Sim, tem a ver. também interessante. É. Tá. Era uma dúvida minha, Tem uma mais curiosidade alguma? minha. Tem um monte, amor. Se deixar, eu vou ficar aqui até amanhã com Mas o ele está doutor Laís. cansado. Não, né? peraí, tem mais algumas perguntas. Vamos lá. Qual que é a relação entre a saúde bucal, isso é legal, e a saúde geral? O médico vê um corpo sem boca. O dentista vê uma boca sem corpo. Eles nunca sabem o quanto que a integração é importante. O corpo é todo holográfico. Vou explicar o que é isso. Se você faz acupuntura auricular, tem um ponto para cada órgão. Certo. Você quer estimular a tireoide, tem um ponto. Então, a orelha, a aurícula, ela é holográfica. Se você vai fazer reflexologia, na planta dos seus pés tem um mapa do seu corpo. Se você vai fazer duim, nas palmas das mãos, você tem. A boca é holográfica. Então, vamos supor, se você manda colocar uma faceta aqui, ó, na frente, o seu sorriso ficar bonito. Só que, dependendo do dentista que fez, e lesou um dente do siso, você vai começar a ir ao banheiro com mais frequência. Você fala assim, engraçado, antes de eu pôr essas lentes odontológicas, eu ia ao banheiro 2 vezes por dia. Agora ela mexeu no dente da bexiga e do geniturinário. Mas Entendeu? isso não é perigoso? Acho que é porque eu estou velho, eu tenho medo dessas coisas novas. Não, eu não estou aqui recomendando. Eu estou só explicando. Não, eu sei. Não, eu não sei, recomendo. porque- Não recomendo, não. Não recomendo. Agora, se, por exemplo, a pessoa tem um problema no dente canino, vai ter problema e foi operado da vesícula. Então, isso aí Tem relação. tem publicações e mais publicações. E mais... A língua, né, também. A língua é Carlos Alberto holográfica escova também. todo dia a língua, né, É. amor? Você tá... A língua sim. Toda vez que eu escovo os dentes, Existe raspador de língua, né? existe. do mas outro lado da escova tem. Mas tem um específico. Só que depois dos 40 anos de idade, você passa a produzir óxido nítrico não usando a arginina no endotélio. Porque o maior órgão do corpo é o endotélio, não é a pele. O endotélio é centenas de vezes maior que a pele. Entendeu? E o endotélio é um produtor de óxido nítrico, que é uma molécula muito importante. Só que a partir dos 40 anos, cai a produção do endotélio de óxido nítrico. E quem passa a produzir é o estômago. Então você ingere o nitrato, na língua ele vira nitrito, você engole ele, no estômago ele vira óxido nítrico. E ele vai beneficiar o corpo inteiro. Eu sei que é pesado, sei que você está preparado para escutar. Mas não use enxaguante bucal. Não use? Não. O enxaguante bucal mata a flora da língua. Faz sentido. Eu tenho um desafio para O que é você. esse enxaguante? É o... Eu tenho um desafio para você. Tira a pressão arterial de um paciente seu que está com 12/8. Põe ele para fazer enxaguante bucal 2 vezes por dia. Na consulta seguinte, ele está hipertenso. Olha, que interessante. Nossa, eu isso. faço isso todo O dia. pessoal que vende enxaguante bucal vai querer me matar. Entendi. Mas isso está confirmado, entendeu? Isso é muito Não bom limpa falar. a sua língua. Não, precisa de ter bactérias lá para produzir o Mas óxido escovar a língua, tudo bem. nítrico. Não escova-se não. língua. Ah, olha Não. isso. E não tem o que chama de sapinho. Não tem nada, não tem nada. É o contrário. Se você não deixar a criança pôr a mão no chão, ela pega infecção Vai toda pegar, hora. Você tem que treinar o seu sistema imune. Se você deixar ali, o seu sistema imune cuida disso. Já teve um médico aqui falando sobre isso. Exatamente. É. A gente tem as nossas próprias defesas da língua que vai estirar aquela coisa que... A língua tem as papilas, né? Deixa eu explicar. A ponta da língua
tem a papila do doce. Lá atrás, na língua, tem o amargo. Entre o doce e o amargo tem o umami. U-M-A-M-I. O umami é uma papila para detectar o monossódio glutamato. O seu netinho não está viciado nas batatinhas do McDonald's. Ele está viciado no monossódio glutamato que o governo permite que o McDonald's coloque na batatinha. Então, ele vicia na batatinha. Você não está viciado naquela sopa que você compra. Você está viciado no monossódio glutamato que é colocado naquela sopa que estimula o seu umami e vicia. Aí tem o azedo, entendeu? E o amargo lá e o azedo aqui. Então, tem diferentes partes da língua. Se você vai chupar um pirulito, aqui, ó, tá doce, você vai usar a ponta da língua. Por isso que é bom. Cada vez que você passa ali, você estimula. Agora, escuta o que eu vou falar. Quando você coloca algo doce na boca, não precisa ser açúcar, não. Pode ser uma coisa que pareça com açúcar. Vamos supor que você está mascando um chiclete dietético. Ele não tem açúcar. Ele tem aspartame, ele tem sucralose. Aí, na hora que você está mascando o chiclete, você vai ter um gosto doce na boca. Imediatamente, o seu cérebro fica sabendo que você está com algo doce na boca. Só que o seu cérebro não sabe que não é açúcar, mas o seu cérebro avisa para o seu pâncreas. Ó, tá vindo carga aí. E o seu pâncreas começa a produzir insulina. Aí, como você não precisa de insulina, porque você não comeu nada, aquela insulina vai criar resistência insulínica. Então, se eu masco um chiclete dietético, sem açúcar, com sabor doce, todo dia, eu posso desenvolver diabetes a longo prazo. Olha, amor. Pá, Que medo. todo mundo. É, e como é que fica? Que medo. Isso aí. São as pequenas coisas que fazem a Os diferença. pequenos hábitos, né, doutor? Os pequenos hábitos que vão te mostrar Deixa muita eu falar coisa. um pouquinho das lectinas. Lectinas. Claro, eu ia... Você ia chegar nela? É. Então, você quando tem um leão correndo atrás para pegar uma gazela, a gazela não fica parada esperando o leão, ela sai correndo. Não é verdade? É. A praga chega na planta, a planta vai sair correndo? Não, ela não tem mobilidade. Como é que a planta se defende quando chega a praga? Ela cria uma coisa chamada lectina. E essa lectina vai terminar no seu estômago, porque você vai comer. Se você comer a fruta meio verde, está cheio de lectina, porque ela não quer que o passarinho belisque aquela fruta antes das sementes estarem prontas para reproduzir. Tudo é sabedoria da natureza. Então, quanto mais verde é a fruta, mais lectina ela tem. E tem plantas que têm muita lectina, como é, por exemplo, a berinjela. Se você gosta de berinjela, a partir de hoje você não vai gostar mais, porque você pode ficar doente com lectinas. Então, quando a pessoa fala comigo assim, que ela tem que ela é uma pessoa saudável, do ponto de vista disso, daquilo, que ela tem uma alimentação correta, e eu peço o anti-TPO dela, e dá 500, vai ver, ela come berinjela, como muito. Até a água da berinjela que eu entendeu? Olha que interessante. Por conta da lectina. Por conta da E o lectina. agrotóxico, O agrotóxico, eu comecei a falar, o agrotóxico, ele atua maleficamente de vários modos. Primeiro, ele mata a micorriza, ou seja, o que sair daquela planta é pobre, vai ficar pobre. Tá? Segundo, ele sobe pela planta, pela seiva da planta, e vai entrar no fruto, que você vai ingerir. Você vai comer aquele fruto e ele vai para o seu estômago, ele vai para o seu sangue. Então, tem muita gente, por exemplo, intoxicado com glifosato. Entendeu? Porque absorveu. E o Brasil é o número 1 per capita no uso de agrotóxicos no mundo. Que coisa Eles louca. chamam os defensores agrícolas. De defensor agrícola não tem nada. Entendeu? A diferença das nossas, das plantas que a gente tem, Lá no sítio que eu ia te falar isso, os couve, orgânicos. É. Ainda totalmente diferente do que Não, acontece. o sabor é Os diferente. ovos Sim, Isso. desse tamaninho. Não, e a concentração de nutrientes é maior. Porque no momento que matou o micorriza,
muito nutriente que ia servir à planta deixa de ser absorvido. Esse conceito de micorriza é muito importante. A pessoa pensa assim, se tem no solo, vai estar no vegetal. Eu falo, não, nem tudo que você engole, você absorve. Se não absorver, não vale nada, vai sair nas fezes. Entendeu? Tem pessoas que ingerem uma porção de coisa que tem vitamina B12, mas ela não tem o fator intrínseco para se juntar com o fator extrínseco, que é a B12, para ser absorvida no ilho. Sai no cocô. Entendeu? O que a gente pode fazer para absorver mais a B12? Você tem que aumentar a concentração de ácido clorídrico. E você pode dar ácido clorídrico na forma de cloridrato e betaína. Passou dos 40 anos, você tomar ácido clorídrico é benéfico. Então os prazóis da vida são um veneno? Você vai querer entrar nessa? Não, só para poder dar uma pincelada. Quer entrar nessa? Tá bom. É. Uma outra perguntinha Mas não, você mexeu, nós temos que... Deixa eu falar um pouquinho do prazol. Vamos lá. Omeprazol, pantoprazol. Se você pegar a bula dos prazóis, está dizendo lá que você deve tomar por 3 semanas e parar. É um remédio que ajuda pessoa que está com úlcera, pessoa que está com gastrite, tá. Isso ajuda muito, por 3 semanas. Tá. Mas se você, como eu encontro gente tomando há 10 anos, essa pessoa envelheceu antes do seu tempo. Porque agora, depois dos 40 anos, cai a produção de ácido clorídrico. A maioria das pessoas com mais de 40 anos tem o que se chama gastrite atrófica assintomática. Reclama, mas tem. Então, já tem o ácido clorídrico baixo. Certo. Você fala assim, mas como é que tem azia? Eu falo, azia é em jejum ou é pós-prandial? Ou é depois da comida? De cada 100 pessoas que você pegar, uma tem azia em jejum e 99 tem azia pós-prandial. A azia pós-prandial significa que tem ácido clorídrico demais, significa que tem ácido clorídrico de menos. Esse é o grande problema. Então, uma pessoa, claro que eu tomando omeprazol, eu vou sentir melhor, porque ele anestesia o esôfago. O refluxo, mas a doença não continua. Sente. Aí que acontece? Eu não vou ter ácido clorídrico suficiente, eu não vou absorver vitamina B12, eu não vou absorver ferro, eu não vou absorver magnésio, eu vou ficar pobre em minerais e vitaminas. Entendeu? Viu, amor? Aqui eu só quero ouvir. Viu, amor? Então assim... Vamos, qual é a sua próxima pergunta? Tem aqui a outra pergunta, que é qual a principal causa de morte nas mulheres? Então, a mulher está muito preocupada com câncer de mama, com câncer de útero, com câncer de ovário, mas ela morre principalmente de coração. A principal causa de morte numa mulher com câncer de mama é coração. Olha que interessante. Olha. Eu já pus o caso. Principal causa de morte numa mulher com câncer de mama, ela tem mais risco de morrer do coração do que morrer do câncer. Olha. E a mulher não sabe, nem o médico percebe isso, ele não cai a ficha, entendeu? Está tão preocupado com câncer que é cultural, na verdade, isso, né? A é. mulher se preocupar com a mama, né? Porque antigamente as mulheres morriam mais... A mulher preocupa, porque o feminismo... se você pegar um homem nu, um susto, ele vai tampar a genitália. Se você entrar numa sala com uma mulher nua, foi pega de susto, ela põe a mão aqui. A feminilidade dela está na mama. Então, você imagina o que ela tem um câncer de mama. O que significa psicologicamente. É inconsciente já, né? E ela fica preocupada com aquilo e acaba morrendo do coração. Olha, a principal causa de morte. Estatisticamente falando, em câncer de mama é coração. É coração. Que influencia. E hoje a mulher leva 10 anos mais do que o homem para começar a ter infarto. Porque a mulher, pelo menos a mulher brasileira, ela menopausa aos 51 anos. É a média. A menopausa não é um período. Menopausa é um evento. É outra coisa que as pessoas confundem. Eu estou na menopausa. Sei o que é menopausada? Menopausa significa, definição, é a última menstruação que a mulher tem. O diagnóstico é sempre retrógrado. Se você parar de menstruar e ficar 1 ano sem menstruar, aquela última menstruação que você teve, aquilo chama menopausa. Menopausa não é um período. Menopausa é um evento. É a sua última menstruação. É pontual. Tá.
Até a menopausa, você tem estrogênio e progesterona te ajudando para você não ter doença cardiovascular. Tanto é, você falar assim comigo, uma amiga minha com 45 anos está com infarto. Eu falo, não é por aterosclerose, é por espasmo coronariano. Ela deve estar com deficiência de progesterona e fez um espasmo. Porque com 45 anos, a mulher ainda não tem aterosclerose suficiente para causar um infarto. Agora, o homem com 45 já começa a infartar. A mulher vai começar a infartar igual o homem com 55 e vai passar o homem. Com 65, tem mais mulher infartando do que homem. Por conta do hormônio que ela perdeu a proteção. Ela só começa atrasada. E como ela tem mais estresse do que o homem, muito mais, porque ela não só... Ela hoje disputa com o homem no mercado e faz isso com maestria, ela continuou com a responsabilidade de casa. Se a comida não sair na hora, pode ser a cozinheira que está fazendo, mas a responsabilidade é dela. Se o filho não fizer o dever de casa, ela não vai fazer com ele, mas a responsabilidade é dela. Verdade. Quer dizer, ela não abdicou do lar. Ela acumulou, né? Ela acumulou. E com isso ela estressou. E aí, com o problema hormonal, vem os problemas. Entendeu? Uma aula. Agora, assim, o senhor falou do câncer de mama com infarto, né? Que geralmente a mulher que tem câncer de mama, ela morre de infarto, né? Isso mais de infarto. Mais de infarto. Geral. Estatisticamente, ela vai morrer mais de infarto. Mas isso é o quê? Um viés porque ela cuida mais da mama e esquece do coração? Ou isso é um reflexo da doença, da mama? É o reflexo da evolução da aterosclerose. Da aterosclerose. Ah, tá. Tá bom? Olha, Léo, a gente gostaria de ter um... Eu queria ficar mais 2 dias aqui. Mas eu acho o seguinte, posso dar um palpite? Ela vai ter agora, o mês que vem, ela vai ter o podcast Saúde. A gente vai fazer o podcast Saúde. E você é um exemplo que esse programa vai dar certo. Vai dar vários... A curiosidade, eu fico calado porque eu gosto de aprender. Sei. Então eu acho muito bonito quando a pessoa sabe ensinar. É lindo. A pessoa, eu respeito muito o professor, porque ele nos ensina as coisas. Esse é meu dom. Cada um tem um dom, não tem? Eu acho que o ensinar é uma dádiva de Deus também. Eu já assisti palestra do Dr. Laí, não conhecia a gente nem se conhecia ainda, mas é o dom realmente que você tem de ensinar os médicos, de a gente sair com vontade de fazer diferente, com vontade de praticar aquela medicina. Então, assim, realmente a gente se contamina, vamos dizer assim, né, com a coisa boa que é do seu aprendizado mesmo. Que bom. Muito eu bom, agradeço. Por isso que eu estava animada. Foi maravilhoso. Eu tinha certeza que ia ser um grande bate-papo. Deixa eu aproveitar aqui a sua audiência e dizer o seguinte. Eu não vendo nem remédio, é verdade. nem suplemento. Teve uma pergunta aqui, perguntando se o senhor vende algum suplemento, tem alguma marca de produto. Não, eu não tenho marca nenhuma. Tudo que falar aqui que eu apoio é mentira, aparelhos, tudo mais. Tem nada, eu não tenho nada. Eu vendo conhecimento, isso eu vendo, tá? E livros e cursos para médicos. Perfeito. Entendeu? Isso é o que eu vendo. Perfeito. Fora isso, não tem nada. Tem as histórias mais variadas para enganar as pessoas. Entendeu? É bom o senhor falar aqui, porque, né? Não, tem um aí que é assim, inclusive processei eles. É assim, o Laí Ribeiro é um rapaz, um homem tão benevolente que ele deu R$1 milhão para fazer uma pesquisa para desenvolver um remédio para tratar cegueira. E aí o remédio foi descoberto, etc. e tal, mostram as pesquisadoras que desenvolveram o remédio e tal. Aí, só que ele é benevolente, o máximo que ele vai dar o remédio de presente. A única coisa que você tem que pagar é o frete. E o frete é R$ 29,90. A pessoa vê aquilo, pensa que é verdade, compra, dá o número do cartão, não tem remédio, o remédio não chega, e durante 12 meses é descontado R$ 29,90 do cartão. Entendeu? Aí as pessoas ligam para o escritório. Eu sou vítima. Sim, entendeu? isso é um golpe. O que eu posso fazer? Exatamente. Agora saíram o seguinte, o doutor Laí Ribeiro morreu com uma interrogação. A pessoa fica curiosa, clica. Quando abre, estão vendendo um aparelho de ozônio. É um máximo de apelação. Já estão até me matando. Pelo amor de Deus. Mas é bom esclarecer. O próximo vai sofrer. O próximo convidado vai sofrer. Não quero nem saber quem é, viu, Bel? Que vai sofrer, porque depois
de uma da aula. nossa aula. A sua aula foi Que maravilhosa. bom que vocês gostaram. Foi muito bom. Foi Muito bom, essa obrigado. E a oportunidade minha esposa única. ali atrás me dando cobertura. É, linda. Prazer. E Vamos encerrar, né? Sempre compartilhando aí nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso YouTube, também ali ativando o sininho, né, amor? Comentando, porque a nossa rede está crescendo, isso está sendo muito bom. E vai ter o Pódio Nosso Saúde, hein? Não vai perder aí. Tchau, gente. Até semana Obrigada, que vem. doutor. Evite o mal, faça o bem, viva a sua vida extraordinariamente. Tchau. Muito bem, muito bom. Maravilha. Maravilha. Nossa, adorei. É isso aí. Vão sair Que vários memória.